Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo com Dedê. E dando sequência, como eu venho falando nesses últimos dois vídeos que têm saído aqui no canal, a gente tem falado sobre a corrupção olímpica, né? E essa é a parte 3 dessa sequência de vídeos, dessa nossa primeira sequência de vídeos aqui do canal, lançado, né, em dias seguidos. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aí dos resultados, o que ficou no nosso colo que a gente continua pagando das Olimpíadas, né? Aquela palavra que me dá arrelias, o famoso legado olímpico. Então, hoje o vídeo é sobre aí o que ficou pra trás, o que as Olimpíadas, né, que passaram, deixou pra gente agora, pra gente continuar pagando. Com certeza a gente continua pagando aí os erros que essa Olimpíada trouxe pra gente. Como eu disse, eu tenho meio que, né, a relia dessa palavra legado olímpico. Por quê? Porque toda vez que se justifica que a gente vai receber um grande evento, que a gente vai receber aí algum tipo de espetáculo, enfim, eles dizem que se gasta muito dinheiro para que depois a população e o próprio país possa utilizar aí desse legado. Mas a Copa do Mundo não deixou legado nenhum, deixou um monte de elefante branco aí, que a gente pode até falar num outro vídeo, e claro que as Olimpíadas não iam ser diferentes. Dá-se uma explicação também que depois das Olimpíadas o Rio de Janeiro entrou em colapso financeiro total. Foi tanto dinheiro que o Sérgio Cabral roubou, foi tanto dinheiro que um monte de empreiteira investiu e depois roubou do governo, que o governo do estado faliu. Simplesmente o governo do estado decretou falência aqui no Rio de Janeiro. E só para você ter uma ideia, todas as estruturas que foram construídas aqui no Rio de Janeiro para as Olimpíadas custam hoje para o governo estadual 45 milhões de reais. Todo ano, desde que foi encerrada a Olimpíada. E claro que algumas das instalações estão lá, pegando poeira, as moscas, as traças, tá todo mundo curtindo isso. Como, por exemplo, o Parque Olímpico, né, que foi ali os alojamentos dos atletas, que durante as Olimpíadas já tinha dado problema, né? Tivemos aí várias notícias de infiltrações, reboco caindo, a parede estava descascando, a tomada estava fora do lugar, enfim, entregaram daquele jeito, né, nas coxas, como o Brasil adora fazer. E os atletas também reclamaram. Depois, né, a justificativa que esse Parque Olímpico, né, ele seria assumido pela iniciativa privada e aquela área seria vendida para compensar os gastos que o governo federal teve para construir aquela cadeia de prédios. Só que isso não aconteceu. Os prédios estão vazios e fechados. Então, assim, não vendeu para iniciativa privada, não se fez nenhum tipo de licitação, que com certeza seria fraudulenta, para que a população pudesse usar aquelas instalações. Então tá lá, simplesmente tá lá. Os prédios estão lá, abandonados, fechados, porque ninguém quer aquele buraco. É impressionante, cara. É impressionante que os planos que foram desenvolvidos, né, a cartilha que o Comitê Olímpico Internacional e que o Comitê Olímpico Brasileiro entregaram não são cumpridos. Os caras cagaram para tudo que disseram que iam fazer. Então esse é só o primeiro, né? Olha só, tá abandonado, a iniciativa não assumiu aí o espaço e são 1,4 milhões de metros quadrados. Bom, o Parque Olímpico não é o único, né? Tem também o Parque Radical, que tá fechado. O Parque Radical, ele seria utilizado, né, para a população, para que a população pudesse utilizá-lo, para que ele fosse uma área de convivência. Só que não. O Parque Radical, ele simplesmente está fechado. Se não me engano, alguns desses espaços, né, os vereadores do Rio de Janeiro tentaram entrar aí em algum momento, né, desse ano de 2017 ou do ano passado mesmo, e não conseguiram porque estava fechado e não pode entrar lá. Simplesmente não pode. Um espaço que seria utilizado para o povo depois das Olimpíadas, que foi gasto muito dinheiro, ele simplesmente está lá, as moscas, abandonado, pegando poeira, como eu disse, e são equipamentos caros, porque o investimento que foi feito para receber, né, os atletas de outros países, das modalidades que foram disputadas no Parque Radical, eles são de qualidade internacional, eles são de alta qualidade, então se demandou muito dinheiro para aquilo, e simplesmente estão lá apodrecendo. Com chuva, sol, chuva, sol, chuva. A Arena do Futuro, né? A Arena do Futuro é daquele complexo de prédios que foi construído lá no Rio de Janeiro e seria utilizado, né? A premissa da Arena do Futuro seria ser desmontada para virar 4 escolas no Rio de Janeiro. Porém, com essa crise financeira que o Estado vem vivendo e que também a Prefeitura do Rio de Janeiro vem vivendo, eles alegam que não tem condições de pagar uma empresa para fazer a desmontagem e a montagem dessas 4 escolas aí que a Arena do Futuro iria virar, né? Então, são mais de um ano depois que a Olimpíada terminou
e nada. Os prédios continuam lá, na Arena do Futuro, que seria desmontada para virar essas escolas. Tá lá ainda, tá de pé. Nós temos também nós temos também o lago artificial, né, que foi ali perto dos Arcos Olímpicos, né, esses Arcos Olímpicos que vocês estão vendo aqui desde o primeiro vídeo, que serviria, né, para dar uma refrescada na galera, até porque o Rio de Janeiro é um lugar muito quente. Hoje em dia ele está sujo, a água está turva, maltratada, né, evidentemente porque a água está parada, e nós estamos nos aproximando, né, meus amigos, do verão, da primavera-verão. E o que a gente tem no Rio de Janeiro, além das praias, né, das férias da galera no verão? Dengue, né? Água parada dá dengue. Então, é pra ficar de olho no lago artificial. Mas um dos casos que eu mais odeio, que eu vou falar que eu mais gosto, um dos casos que eu mais odeio é o Velódromo do Rio de Janeiro. O Velódromo do Rio de Janeiro, ele tem madeira suíça, né? Então, é uma madeira que está acostumada com frio. E para você fazer frio no Rio de Janeiro, você tem que usar ar-condicionado. E para você fazer ar-condicionado funcionar no Rio de Janeiro, você tem que ligar ele na energia elétrica, evidentemente. E para manter o piso do Velódromo do Rio de Janeiro numa temperatura em que ele se comporte bem, que ele não empene, que ele não dê problemas, que ele não machuque os atletas, eram pagos quase R$2.000. Só de ar-condicionado. E recentemente, um balão caiu na cobertura do velódromo e a cobertura pegou fogo. Só para você ter uma ideia de como esse lugar é a cereja no bolo desse bolo de abandono, desse bolo de desleixo, desse bolo de foda-se você que quer praticar um esporte nessa cidade, de foda-se que você quer praticar um esporte nesse país, cara. Então, assim, é realmente uma coisa muito louca. E tem também o complexo de Deodoro, que está abandonado, e numa revista feita, né, por uma empresa contratada aí pelo governo do estado do Rio de Janeiro, foi identificado, aliás, as piscinas do complexo de Deodoro foram levadas pelo Exército, ficou só o espaço, né, e algumas outras piscinas que são grandes demais que o Exército não pôde usar. Foram identificados lá nos fundos das piscinas, né, e nas bordas, lodo e cocô de capivara, né. Então, só pra gente ter uma dimensão de como largado estava aí, como largado está o complexo de Deodoro e também os outros equipamentos que foram utilizados nas Olimpíadas de 2016. Gente, bom, então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, né? Tô olhando aqui o caderno para ver se eu não esqueci nada de falar. Essa foi a nossa primeira sequência, a nossa primeira série aqui do canal, Corrupção Olímpica, que entrou na nossa parte de esportes, mas entrou um pouquinho separado, fora do cronograma do canal, que a gente sempre lança 2 vídeos aqui. E por que eu fiz essa série, cara? Eu fiz porque eu fiquei revoltado. Eu não sou muito de pistolar com as coisas, eu sei que é uma situação que a gente pode fazer pouco, e se a gente começar a protestar muito, começam aquelas discussões que eu não gosto de ter, que é sobre política, sobre posicionamento, sobre se isso se deve fazer, se isso não deve fazer, mas enfim, é só um vídeo para abrir os seus olhos, para colocar essa informação na sua mente, para que você junto comigo possa fazer uma reflexão de que, sim, cara, o Brasil é uma merda. Viver nesse país é difícil, viver nesse país não é para amadores. A gente é roubado todos os dias, desde a escala lá de cima até aqui embaixo, passando por outras tantas mazelas da nossa sociedade, por outras tantas coisas que estão erradas nesse país, mas que, se a gente não fizer o nosso dever como imprensa, e eu tô falando isso agora como jornalista, se a gente não fizer o nosso dever como imprensa, que também erra muito, mas algumas pessoas são mais sérias e fazem o trabalho delas, eu vim aqui pra levar essa informação até você. Às vezes você me assiste e não é ligado muito ao esporte, ao mundo do esporte, mas tem aí a curiosidade de saber como funcionou e como funcionou essa maracutaia toda. Então esses 3 vídeos são pra realmente levar a informação, mesmo que a gente não possa fazer nada, mas a gente ter conhecimento e a gente tentar melhorar um pouco como pessoa, a gente já progride um pouco mais e a gente dá um passo pra gente ser uma sociedade melhor, mesmo que a gente fique só sabendo e fique louco depois. Bom, a minha voz tá sumindo porque eu gravei tudo seguido, mas lancei em dias diferentes, eu tô um pouco gripado, mas enfim, são bastidores. Muito obrigado se você assistiu aí os 3 vídeos, né, nesses 3 dias de lançamento, agradeço demais aí a sua audiência, né, vamos colocar assim. E se você gostou, por favor, dê o seu like aí embaixo, é muito importante pra mim, me ajuda aí a continuar com o trabalho por aqui. Se você gostou demais desse conteúdo, peço pra você compartilhar nas suas redes sociais e, claro, pra gente estender o papo aqui do Papo com Dedê pra outros lugares, você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, beleza? Bom,
Eu falei que eu ia pistolar no Twitter, pistolei um pouquinho, me contive, enfim, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a sequência de vídeos que eu prometi fazer pra mim mesmo que eu ia fazer e agora pra vocês. O papo foi dado, obrigado galera e até a próxima. Eu prometo vir com um tema um pouquinho mais alegre do que esses vagabundos, cara de pau, que passaram por aqui no canal nesses 3 vídeos. Abraço, valeu, obrigado!